pela misericórdia de Deus, eu e mais muitos outros aqui tivemos o privilégio de estudarmos todas as aulas. Olha que maravilha, né? Passamos por todas as aulas, desde o comecinho lá, o início da caminhada. Porque a nossa revista ela tem a proposta de mostrar a carreira que nos está proposta. Eu estava pensando, o que é uma carreira? É uma profissão, não é? Uma carreira. A pessoa... Hoje a gente não usa muito esse termo carreira. Isso é mais para os antigos, né? Mas antigamente, fala, que carreira você quer seguir? Uns eu quero ser médico, outro advogado, outro professor, o outro... Sempre alguma coisa. Então, qual a carreira que nos está proposta para nós chegarmos neste lugar que nós acabamos de louvar? Qual é a nossa carreira? Qual é o nosso título? O que nós vamos... como nós vamos dizer que é a nossa carreira? A nossa profissão, entre aspas. Qual é a nossa? Para chegar lá. Servo do Senhor. Qual é a sua carreira? Servo do Senhor. Porque tem um texto... Deixa eu ver se eu me recordo desse texto. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai a nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Percebe? Que lá não vai chegar, a minha carreira é pastor, a minha carreira é evangelista, a minha carreira... Não, a minha carreira é servo do Senhor. E é só os servos que vão conseguir chegar lá. Só aquele que se autodomina, que pegou a posição para si de servo, que vai chegar lá aonde o Senhor preparou para nós. Amém? Então nós estamos aí nessa caminhada, nesse trajeto aí, que é para chegar a um local aonde Deus preparou para nós. Então nós estamos num plano terreno, terra, ou mundo, como quiser, e o nosso alvo é o céu. Céu, ok? Então, para nós chegarmos aqui, tem um espaço, tem uma distância, tem um tempo para percorrer. E foi isso que a gente foi vendo aqui dentro dessas lições desse trimestre. Começou a caminhada. Eu quero entrar, participar, fazer parte dessa caminhada. O que eu tenho que fazer? Encontrar uma porta. Onde é a porta? A porta que o Senhor Jesus abriu para nós, que é a porta estreita, que foi a aula de número 2. Para poder alcançar o céu, que é a aula de número 3. E depois veio nos ensinarmos como nós nos conduzirmos na caminhada. Porque se eu abdiquei de todas as coisas e coloquei no meu coração que eu vou ser servo e eu vou chegar, tem um destino para mim, tem um comportamento aqui na terra. Então foi isso aí que nós estudamos na lição 4, que foi eu que dei. Depois a gente viu que dentro dessa caminhada nada é tão fácil, não é? E nós temos um opositor, aquele que não quer deixar que nós cheguemos lá no céu, que é o inimigo. Então, nós falamos sobre o inimigo cristão, que também foi eu que falei, só que Deus, Ele é soberano e misericordioso, Ele nos disponibilizou armas para nós lutarmos, para nós nos defendermos contra o inimigo, que os inimigos são 3, lembra que eu falei? O diabo, Satanás, o mundo e a carne. Mas nós temos armas para lutar, porque o Senhor nos disponibilizou essas armas, que foi a aula do Alain. E depois a gente continuando, depois veio o perigo da murmuração, que foi o Rafa que falou, depois veio confessando e abandonando o pecado, que foi o pastor Norival, porque como eu vou me comportar nessa caminhada? Eu confessando e abandonando o pecado, porque no céu não entra pecado. No céu a porta para o pecador está fechada. Então se ele não for, porque a gente... Quando nós assumimos essa postura de servo, aceitamos Jesus, escolhemos a porta, nascemos de novo, a natureza pecaminosa ela não sai da gente. Podia sair, não podia, seria muito mais fácil. Aí a gente só teria um mundo e o inimigo. Mas a gente continua com a natureza pecaminosa. Por isso que na caminhada a gente precisa ir confessando e abandonando, confessando e abandonando, para que a caminhada seja mais tranquila e não tenha danos durante o percurso, ok? Depois vem resistindo à tentação, porque também a tentação é uma ação específica do diabo na nossa vida, que foi o pastor Serginho que deu. Depois desenvolvendo uma consciência cristã, que foi o Rafa, que é
o projeto da santidade, que é uma escalada. A santidade é como eu vou dizer assim, ela é paulatina. Não é da noite para o dia, aceitei Jesus, eu sou santo. Não, a gente vai se santificando paulatinamente. Então é um processo. Depois a gente falou sobre a realidade bíblica do inferno. Olha só, essa aqui é importante para nós. Porque se existe céu, existe inferno. E se existe um caminho para o céu, existe um caminho para o inferno. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque o grande perigo, irmãos, é achar... Você já andou desorientado na sua vida? Já andou desorientado, achando que estava indo para um lugar, estava indo para outro? Já aconteceu isso com você? Uma certa vez a gente estava falando lá, né, o pastor Brunelli parou no posto, em vez de ir para trás, para tomar café, em vez de continuar a caminhada, ele foi ao contrário, depois que ele se tocou que estava voltando. Olha só, isso de vez em quando pode acontecer conosco. A gente acha que estamos indo para o céu, mas a gente está indo para o inferno. Então, por isso que vem alertar, foi a aula do Alain, mostrar para nós que a gente precisa entender, ter a consciência de que existe o inferno e é o lugar que a gente não quer ir. Se a gente não quer ir, a gente precisa continuar no processo da caminhada, no processo de santificação. Depois veio a bendita esperança. Irmãos, isso não pode perder. Porque só vai chegar lá quem não perdeu a esperança. Porque, irmãos, tem tanta coisa que nos faz, que nos quer, não é que nos faz, nos quer tirar a esperança. Tanta coisa, é tribulação, é dor, é sofrimento, é morte, é choro, tudo. Quer tirar, roubar de nós a bendita esperança, ok? Então, a gente não pode perder a bendita esperança. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente precisa continuar olhando para o autor e consumador da fé. É para ele que nós... Porque a gente só não vai perder a esperança, irmãos, quando a gente pegar a âncora que está aqui na nossa vida e jogar em Cristo Jesus, ancorado nele. Se nós estivermos ancorados nele, a gente não vai perder a esperança. Porque ele é a nossa esperança, mesmo através da morte. E hoje a gente está passando, hoje nós passamos por um processo de morte. Né? Um ente querido, um irmão querido nosso, já foi promovido para a glória. Porque a enfermidade, ela também é um processo para querer tirar essa esperança nossa. Mas quem vencer, irmãos, quem tiver com Cristo no coração, com a âncora da tua alma ancorada em Cristo Jesus, nem a morte pode nos tirar essa esperança. Amém? E aí hoje eu vou falar do prêmio. Quando a gente passa por tudo isso, quando a gente tem uma mudança de vida, uma transformação, a gente está num processo de santificação, a gente está lutando contra o pecado, contra a tentação, a gente está sendo revestido, usando as armas que o Senhor disponibilizou para nós, tem uma recompensa para nós. Tem uma recompensa para mim e para você, que é a cidade celestial, que é o texto, porque é o ápice de tudo. Porque, irmãos, a gente está passando por tanta tribulação, tanta dificuldade, tanto problema. Poxa, não vamos desistir agora. Pode estar muito difícil, mas não desista. Não desista. Porque o prêmio, ele é soberano. O prêmio é eterno. Tem uma cidade, pensa nisso. Completamente diferente de tudo isso que nós estamos vivendo. Preparada para mim e para você. Já está preparada, não vai ser preparada. Não foi o que Jesus disse lá em João 14? Não se turbe o vosso coração. Esse texto, irmãos, tem que estar vivo dentro de nós. Todos os dias da nossa vida, quando a gente estiver passando por problemas, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha que promessa. Olha que promessa. E levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa é a promessa para nós. Aqui, ó, para essa cidade celestial, é que nós vamos trabalhar hoje, a lição da aula. Amém? Então, abra sua Bíblia lá na última lição, lição de número 13. Eu louvo a Deus pela tua vida que está aqui, que acompanhou todo esse processo aqui, porque é muito importante nós estudarmos, é muito importante nós nos debruçarmos sobre a Bíblia, que é o que vai nos dar um norte, que não vai nos deixar
desviarmos por qualquer motivo que seja, o textuário diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aonde está a cidade? No céu. Então guarda aí, a cidade está lá no céu, tá bom? Verdade prática. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Então, tem um portão lá, que aí a gente vai adentrar nele e nunca mais nós vamos sair dali. Nunca mais. A leitura bíblica em classe encontra-se em Apocalipse 2, do 9 ao 14 e 22, do 1 ao 5. Observe bem uma coisa, que nós vamos falar dessa cidade, mas Apocalipse 21 vai mostrar a cidade, vai dar um panorama da cidade, uma visão da cidade pelo lado de fora. E o Apocalipse número 22 vai mostrar a cidade pelo lado de dentro. E é do lado de dentro que tem o que interessa para mim e para você. Mas olha só, vamos lá, vamos acompanhar a leitura. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia. Olha só, irmãos, a cidade está no céu, não está? Mas por minha e por tua causa, para os santos, para os servos, para aquele que se manteve fiel, Deus vai fazer a cidade descer, irmãos. Olha que maravilha! Que coisa sensacional. A gente não vai até lá. É a cidade que vai descer, preparada, adornada para mim e para você. Vamos continuar. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, ok? Isso aqui é o lado de, é um prisma do lado de fora. E as portas, os portões, tal. Agora a gente vai passar para a parte de dentro. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E olha só, os servos servirão. Sabe aquele negócio, aquela ideia que as pessoas têm, ou talvez a gente já teve, de que lá no céu vai ser um negócio só tocar arpinha? Já pensou assim? Não, né? Ainda bem. Porque a gente serve o Senhor aqui. E nós vamos servir o Senhor lá. Porque uma vez servo, sempre servo. E o maior privilégio é ser servo do Deus Altíssimo. E esse título ninguém pode tirar da gente. Nada, nem ninguém pode tirar. Porque nós vamos servir Ele de dia e de noite. Amém? E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais... O nome do Senhor vai estar onde, gente? Na nossa testa, gravado. Meu Deus do céu! E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o alumia e reinarão para todo sempre. Amém, irmãos? Então vamos lá, introdução. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros. Coloca 1 Pedro 2:11 para mim, Alan, fazendo favor. 1 Pedro 2:11. Obrigado.
Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Olha, Pedro tá escrevendo uma carta para um povo que está passando por um maior aperto na vida, perseguição, estão sendo expulsos das casas, as casas estão sendo tomadas deles, estão sendo mortos, presos, estão passando por uma grande tribulação. Aí Pedro fala o seguinte, irmãos, eu vou pedir para vocês terem uma perspectiva, um prisma, como a peregrinos e forasteiros. Eu vou escrever essa carta para vocês, estou escrevendo, mas vocês leiam essa carta e vocês entendam que vocês são peregrinos e forasteiros. O que é um peregrino? O que é um peregrino? Que ele não tem uma morada fixa. Ele fica peregrinando para lá e para cá. Entendeu? E forasteiro, o que é um forasteiro? Está fora da sua jurisprudência, da sua casa, está fora. Então, é para nós e para os leitores daquela época, para entender uma coisa. Tudo que nós estamos passando aqui, isso vai ficar. Vai ficar para trás, porque essa pátria não é nossa, esse lugar não é nosso. E aí, vem corroborar o texto que Jesus falou o seguinte: não ajunteis tesouro nessa terra, em que a traça e a ferrugem corrói. Ajunteis tesouro no céu, porque é para lá que a gente vai. Então a gente não pode perder, não estou dizendo que a gente não precisa trabalhar, conquistar, porque a gente precisa trabalhar e precisa conquistar. Lembra, quando o povo de Israel, ele foi cativo, aí o que Deus falou para eles? Vocês vão para uma terra que não é de vocês vão peregrinar lá, vocês vão ser forasteiros lá. Olha o quadro. Vocês vão ser forasteiros lá, vocês casem, se deem casamento, plantam, colhem, produzem lá. Mas um dia, vocês vão voltar para cá. É a mesma coisa para nós hoje. A gente precisa casar, produzir, construir, beleza. Faz parte. Mas não crie raiz nesse lugar. Não se afunde neste lugar. Não perca oportunidade de servir a Deus buscando riquezas neste lugar. Porque tudo isso vai ficar. O que a gente precisa buscar é riquezas lá no céu, que é lá no céu que a gente vai desfrutar das bênçãos espirituais. Porque tudo que nós conquistarmos aqui é terreno. E tudo que é da terra vai ficar onde? Na terra. Até esse corpo que é da terra vai ficar aqui na terra. O que é espiritual vai embora. Então, é nessa perspectiva aí que a gente precisa andar, que a gente precisa pensar, que a gente precisa ancorar a nossa fé. Está difícil? Está difícil. Tem perseguição? Tem problema? Tem injustiça? Tem. Tem dor? Tem morte? Tem. Mas isso tudo vai passar. Tudo isso aqui é efêmero. Tudo vai ficar aqui, tudo vai passar e a gente vai glorificar ao Deus vivo. Aí aonde? Filipenses 3:20, Alan, por favor. Graças a Deus, aluguel, tudo vai ficar, Zé. Louvado seja o nome do Senhor. Os boletos. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que a gente já leu aqui. Ok? Então vamos continuar aí. Vamos falar um pouquinho sobre o paraíso eterno. O que é paraíso? Uma definição que podemos mencionar do paraíso é o céu como morada de Deus. Onde é o paraíso, irmãos? Tem gente que fala que o paraíso é lá na Ilhas Caimãs. É paraíso fiscal. Que para nós não é o paraíso. Tem gente que fala que o paraíso é aqui na terra, quando a vida está tudo certinha. O paraíso é aqui, quando a vida está toda atrapalhada, aí o inferno é aqui. Mas esse conceito não é verdadeiro. O paraíso é a morada de Deus, é onde Deus está. Quer ver? 2 Coríntios 12, 2 e 4, Alan, por favor. 2 Coríntios 12, 2 e 4. 12, 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. No mínimo, então, tem quantos céus? 3. Beleza. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe,
foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então, onde está Deus? Se alguém perguntar para você, onde está Deus hoje? Deus está em todas as partes? Sim, está em toda parte. Mas onde está? Onde é o quartel-general de Deus? No paraíso, no terceiro céu. É lá que ele está. Beleza? Então, a definição de paraíso é isso, é lá. Não é aqui não. Aqui não tem paraíso não. Tem coisas boas, tem coisas bonitas, mas ainda não é o paraíso aqui. Ok? Lá em Apocalipse 2,7 vai falar algo semelhante. Então, a gente já definiu rapidinho. Eu quero correr, porque eu quero falar da cidade. Do interior da cidade. Beleza? O que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio, então a gente precisa entender uma coisa. Milênio é uma coisa. Milênio vai ser bênção? Milênio, período milenial, vai ser bênção? Vai ser bênção. É 1000 anos de paz, Jesus reinando. Mas a gente não pode confundir a cidade eterna com o milênio. O que é eterno? Eu já falei aqui, na semana passada o Alan falou, o pastor falou, que o exemplo, aqui é a eternidade, aqui é o nosso tempo de vida, aqui é a eternidade. Então, a eternidade é algo que é eterno, não tem fim. Por exemplo, contando em números, em tempo, se eu pegar 10 anos, tirar 5, sobra quanto? Rápido, 5. Se eu pegar 50 anos, tirar 30, sobra quanto? 20, beleza, então vamos para a eternidade. Se eu pegar a eternidade e tirar 1000 anos, sobra quanto? A eternidade. Se eu pegar a eternidade e tirar 10 milhões de anos, o que sobra? A eternidade. Então a eternidade não tem fim, é um local que a gente vai entrar, é um estado que a gente vai estar. E ali, irmãos, é eterno. Acho que não tem como definir, é eterno. Ok? Então é diferente de Apocalipse, que tem um período específico para ele. Se nós formos traçar uma linha do tempo, a gente vai ver que tudo é determinado em tempos. Por exemplo, Jesus nasceu, 33 anos depois ele morreu. Ok? Depois que ele morreu, 40 dias ele foi assunto aos céus. Depois que ele foi assunto aos céus, desceu o Espírito Santo. Aí continua a igreja. Até o dia do arrebatamento. Tudo tem um tempo, tem um período determinado. Tem períodos que a gente sabe, consegue falar, 33 anos, 40 dias. A tribulação vai durar 7 anos e meio. 7 anos, 3 anos e meio, falsa paz, 3 anos e meio da grande tribulação. Então a gente consegue entender. Milênio, 1000 anos, então tudo programadinho. Eternidade não tem ano, não tem tempo, não tem. Ok? Então é diferente do milênio. Então, cidade eterna é uma coisa, período milenial é outra coisa. Ok? Lá em Apocalipse 20 vai falar desse período milenial aqui. Vai ser uma bênção para nós. Você quer estar lá? Quer? Você precisa estar preparado para estar lá. Então, vou fazer 2 perguntas. Você quer estar lá? Aí você responde. Agora você não responde, responde para você. Você está preparado para estar lá? Tem uma grande diferença. Eu querer estar lá é uma coisa. Eu estar preparado para estar lá é outra coisa. Ok? Então, a ideia nessa caminhada é a gente estar se preparando, irmão, só para coisa boa. O milênio eu acho que é o antigozo da cidade celestial. A gente vai poder desfrutar de alguma coisa já aqui nessa terra. E depois a gente vai desfrutar do que tem de melhor para nós. Ok? Quando a eternidade começa, de acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, Nosso Senhor retornará gloriosamente e triunfantemente, meu Deus, por ocasião de sua segunda vinda, e implantará o reino milenial. Então vai ter a batalha do Armagedon, quem vai destruir, quem vai amarrar é um anjo, né? Jesus não se deu nem ao trabalho de tão pequeno que é Satanás perto dele, que ele é um anjo que vai prender o Satanás por 1000 anos. Ok? Depois, aí começa a eternidade. Ok? Então, depois do milênio, começa a eternidade. Beleza? Tópico de número 2. O eterno e perfeito estado. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica.
De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus, após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Neste tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá de sua glória, conforme o apóstolo Paulo escreve. Haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que o céu e a terra serão a mesma grei. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade e perfeição. Pois a antiga ordem, em que imperava a natureza do pecado, foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Olha que interessante. Adão, se a gente for lá para o Gênesis, a gente vai ver que Adão, ele fechou a porta do paraíso, não foi? Ele cometeu lá o pecado, eles foram expulsos, fechou a porta do paraíso. Tanto é que Deus colocou querubins, né, na entrada lá do paraíso, para proteger a árvore da vida, e uma espada inflamada. Fechou, não pode voltar. O primeiro Adão. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão. Porque o que o segundo Adão faz? Ele abre a porta que o primeiro Adão fechou. Por isso que precisava de um homem para poder fazer todo o processo de volta. Porque por um homem veio o pecado no mundo. E por um homem o pecado vai ser perdoado. Por isso que precisava a pessoa falar assim, por que Jesus precisou se materializar em carne e ter todo o sofrimento, ter todo esse processo? Porque por um homem veio o pecado, então por um homem fechou a porta. Então quem precisava abrir a porta? Um outro homem. Por isso que Jesus se fez homem, se fez carne e veio fazer todo esse processo para nos dar oportunidade de voltarmos por esse caminho e adorarmos o Senhor, ok? Para entrarmos novamente lá no paraíso. O estado perfeito à luz de Apocalipse. O livro de Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. Então, existem alguns elementos lá que a gente já leu ali em Apocalipse, que a gente vai trabalhar um pouquinho agora. Um rio, uma árvore, a ausência de males e a presença de Deus. Ok? Então abre lá, coloca lá em Apocalipse, coloca aqui onde você achar melhor, na revista. 22. Vamos trabalhar um pouquinho esse texto aqui. E mostrou-me um rio puro da água da vida. Por que um rio? Então, existem algumas simbologias que a gente precisa entender. Quando fala de rio, de água, está falando do quê? Falando de vida. A água fala de vida. Tanto é que Jesus falou para a mulher samaritana, se você soubesse quem está te pedindo água... João 4,10. Lê para mim, pastor, fazendo um favor. Pode pôr na tela, então, João 4,10. É esse, eu só queria confirmar se é 4,10. Por favor. Está aqui, João 4,10, tá. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Viva. Então, irmãos, a gente precisa entender uma coisa tem que ficar viva dentro de nós. Que lá no céu nós vamos estar vivo. Por que nós vamos estar vivo lá? Porque Jesus venceu a morte aqui. E porque ele venceu a morte aqui e ele vive, nós vamos viver com ele. E aí esse rio aqui, que a imagem que João vê é um rio, é porque está falando de vida. Lembra lá do Salmo de número 1, que o irmão pregou aqui um tempo atrás? Bem-aventurado o varão, que não é segundo conselhos ímpios, né? Tal. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Então a água é vida, produz. Então a gente vai estar cheio de energia lá no céu. Vai estar cheio de vida pulsando dentro de nós. Pensa num negócio desse, gente. Você quer estar vivo? Hoje, irmãos, nós enterramos o nosso amigo. Mas nós glorificamos a Deus que estamos vivos, não foi? Aí o pastor falou assim, os vivos vão estar lá na igreja hoje. Por isso que está cheio aqui, porque todo mundo quer estar vivo. Todo mundo quer estar vivo. Você entendeu? Quem não veio está lascado. Quem não veio, irmão, pode se preparar.
Mas veja bem, morrendo de medo, eu vou porque eu estou vivo, irmão, graças a Deus. Porque todo mundo quer estar vivo. Ninguém quer morrer. Só que lá no céu, é claro que nós vamos passar pelo processo da morte aqui, vamos. Mas lá no céu, esse sentimento de que nunca mais vai morrer, vai estar em nós, assim, para a eternidade. Pode acontecer o que for, nós não vamos morrer mais. Porque está falando de vida para nós. Está falando de vida para mim e para você. Aí coloca para mim, João, capítulo de número 7, 37 a 39. João 7, 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha só, agora vai 39. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Olha só, quando João fala assim, lá tem um rio, e Jesus está falando aqui que tem um rio que vai fluir dentro de nós, é o Espírito Santo dando vida para nós. O tempo todo o Espírito Santo está dando vida para nós lá. O Espírito Santo nos dá energia aqui, nos dá força aqui, Ele está dentro de nós, nos capacita, nos consola. Só que lá é vida. Sabe lá a vida de João 10:10? Vida. Ele veio para dar vida e vida com abundância. É essa vida com abundância que a gente vai ter lá na glória. Porque o Espírito Santo vai estar lá conosco também. Amém? Então quando ele fala de rio, ele está falando de vida. De muita vida. Vida com abundância. Lembra lá da visão de Ezequiel? Que ele via um rio vindo do trono? Lembra disso? Aí a água batia nos artelhos, na canela, depois no joelho, depois no lombo e depois era nado. Aí é um rio que a gente mergulha nele e fica nele. E ele dá vida, porque aquele rio dava vida. E esse rio vai dar vida para mim e para você lá na eternidade. É isso que João está falando que vai ter nessa cidade para mim e para você. Então, irmãos, é sensacional esse negócio. A vida eterna é algo que a gente precisa buscar e não perder por qualquer motivo, por qualquer coisa. Porque lá é vida fluindo dentro de nós. Ok? E aí ele vê também, ele tem também uma outra visão. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida. Lembra da árvore? Você lembra da árvore da vida, né? Lá no jardim, no paraíso, tinha uma árvore da vida. No paraíso que Deus deu. Aí as pessoas perguntam assim, aonde foi parar o paraíso? Porque quando Adão saiu de lá, começou a peregrinar, ninguém mais voltou. Onde foi parar o paraíso? Cadê o paraíso que Deus criou para o homem? Pois é, o paraíso está lá, esperando a gente. Deus guardou aquele lugar intacto para mim e para você. É por isso que ele fala assim, e vi a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali, para a saúde das nações, até aqui. Olha só, a árvore, ela produz o quê? Fruto, mas esse fruto serve para quê? Para a saúde. E o que isso quer dizer para nós? Que lá não vai ter doença. Lá não vai ter deteriorização. Lá não vai ter decomposição dessa matéria, de matéria nenhuma. Porque nós vamos comer daquela árvore, aquela árvore vai ser remédio para nós. Aquela árvore vai nos curando, aquela árvore vai nos transformando. E aonde não tem morte, não tem choro. Onde não tem morte, não tem choro. É por isso que a Bíblia diz que Deus vai enxugar do nosso rosto todas as lágrimas. Porque eu acho, irmãos, o que nos causa mais choro aqui nessa terra é uma perda, não é? Uma perda de um ente querido, uma perda de uma pessoa que a gente ama. Eu acho que isso é o que causa mais choro. Lá não vai ter isso.
Lá ninguém vai morrer. Lá não vai ter choro. Lá é vida pulsante. Você imagina, irmãos, a gente olhando para o outro assim, ó. Eu não vou morrer mais. Eu não vou ficar doente. Eu não vou ficar velho. Eu estou aqui desse jeito, é desse jeito para todo sempre. Gente, eu fico imaginando, eu tento imaginar que a nossa mente é muito finita, a gente não consegue vislumbrar isso, mas é uma realidade que nós precisamos nos apegar nela, com todas as nossas forças, e não deixar que nada venha tirar o foco deste lugar aqui, ó. Porque lá não vai ter choro, irmãos. Então fique tranquilos. Pode chorar bastante aqui, porque lá você não vai chorar mais. Amém? Glória a Deus por isso? Amém. Aí tem mais um pouquinho. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Sabe que nós, o ser humano, ele tem um coração mau, não tem? Nós temos um coração mau, infelizmente. E aqui eu vejo o cumprimento de Mateus 5,8. Coloca para mim aqui, fazendo favor. Mateus 5,8. Bem-aventurados limpos de coração. Bom, nosso coração hoje é limpo? Não, nosso coração é mau. E a Bíblia fala, enganoso é o coração do homem. Só que lá, nós vamos ter um coração puro. Não vai ter mais essa maldade, malícia, pensamentos ruins contra alguém, contra alguma coisa, injustiça. Não vai ter mais nada disso. Lá é puro, um coração puro. Todo mundo só vai produzir o bem. Pensa num lugar assim que um vai produzir o bem do outro. Eu quero o teu bem, eu vou te ajudar para fazer o bem e o outro vai fazer o bem para mim. Só vai ter coisa boa lá no céu. Não vai ter nada, maldição nenhuma vai ter lá no céu. Nada de ruim, nada de mal vai ter lá no céu. Sabe por quê? Porque nosso coração vai ser purificado para estar naquele lugar ali. Porque se nós entrássemos com esse coração aqui, irmãos, a gente ia poluir o céu. Mas o Senhor vai purificar o nosso coração, para que nós entremos naquele lugar com o coração puro. Por isso que lá não vai ter maldade, não vai ter mais nada, não vai ter mais palavras ruins que saiam da nossa boca. Não vai ter isso. A gente só vai proferir o bem, só bênção. Ok? É isso que João está vendo. E depois ele prossegue. Ali nunca mais haverá maldade contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. Não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. Eu pulei aqui o trono de Deus. Aqui tem um trono. Pensa uma coisa. Quando a gente fala de trono, a gente está falando de um rei, não está? De autoridade. De autoridade. Quando a gente vê um rei passando por algum lugar, o que os súditos fazem? Naqueles filmes épicos que a gente vê o rei, o que a gente faz? Se curva, irmão. Pensa comigo. A gente se curva diante de uma autoridade, a gente se curva diante de uma enfermidade, a gente se curva diante de tanta coisa. Mas lá nós vamos se curvar única e exclusivamente aos pés do Senhor. Pensa num negócio desse. Ali nós vamos ver a face de Deus. Sabe, é tão importante para o Senhor esse negócio de face, de estar face a face, de estar perto, de estar olhando no rosto. Porque segundo Crônicas 7,14, olha o que diz o texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Olha como é importante para Deus nós buscarmos a face dele, olhar para ele, estar na frente dele. Para ele é importante e para nós também é importante. Aí eu me recordei lá da bênção sacerdotal. Coloca para mim Números, capítulo de número 6. Me ajuda aí, gente. Números, acho que é 6:1. Coloca aí, número 6. Vamos ver se é número 6.
Aqui. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou uma mulher... Não é isso aí não. É 6, mas é mais para frente. Acha para mim, pastor, rapidão, a bênção sacerdotal. 22. Será que eu estou no endereço certo? É números mesmo? 22. Número 6, 22. Olha só. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis aos filhos de Israel, dizendo-lhes. Porque aqui é o seguinte, eles vão lá cultuar, estão cultuando, estão adorando a Deus, estão sacrificando. Aí Deus fala o seguinte, no final, você impetra sobre eles uma bênção que eu estou delegando vocês você e os seus filhos darem para o povo e para casa. Olha só. Ou seja, vou parafrasear, Deus fala assim, não despeça o povo vazio. Então fala assim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Olha só, a face de Deus sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto de novo e te dê a paz. Coloca o 29 agora. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Veja como é importante para o Senhor essa questão de estar na face dele. Porque o que é estar na face? É estar perto dele. Então, quando a gente fala de uma vida eterna, é na presença de Deus eternamente. Porque aqui era uma bênção. O povo pegava aquela bênção e ia para casa. Quem não pegasse a bênção, quem não acreditasse na bênção, não ia. É como se fosse a bênção apostólica hoje. Hoje tem muita gente que não se preocupa. O pastor já falou amém, já está indo embora, não está preocupado com a bênção apostólica. Mas, gente, isso é muito importante para a nossa vida. Aí a gente fala assim, não, eu quero ter uma semana abençoada. Não, eu quero ter um final de dia abençoado. Mas não presta nem atenção na bênção que é dada aqui na igreja, depois do culto. Porque a ideia é a mesma. O simbolismo é o mesmo. Da bênção sacerdotal é quando o povo ia embora. Não deixa o povo ir embora vazio. Eu quero dar uma bênção para eles levarem para a casa deles. É a mesma coisa hoje. Ok? Pois não, pastor? Não tem mais isso. Tem um significado muito grande isso. Aí o pastor, que a graça do Senhor Jesus. Olha, irmãos, pensa um negócio desse. Que a graça do Senhor Jesus. Você vai perder um negócio desse? O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Ou seja, vai para casa em paz. Vai ter uma semana abençoada. Vai ter uma semana na presença de Deus. Vai ter uma semana cheia do Espírito Santo. E a gente não atina nisso, não acredita, não toma posse. Então, irmão, a gente precisa prestar atenção nos detalhes da Bíblia. Pior de tudo, pastor, que tem pastor que não sabe nem dar a bênção apostólica, é o pior de tudo. Não lê, não fala a bênção. Fala tudo, mais ou menos, o que está escrito na palavra de Deus, que é a bênção para o povo. Olha que coisa. Aí fica difícil para o crente. Mas aqui, graças a Deus, nós temos uma bênção. E a gente não fala, eu quero ter uma semana abençoada. A bênção está sendo dada na tua mão. Vai. E essa bênção, irmãos, a gente vai ter lá na presença de Deus. A graça, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a gente vai ter lá nessa cidade que está preparada para mim e para você. Amém? Você quer ir para lá? Você está preparado? Glória a Deus. O estado final de todos os santos. O que todo crente salvo deve esperar. O que você espera? O que você está esperando? O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando a cidade celestial para eu e você morar. Mas,
Irmãos, eu acho que eu pulei alguma coisa aqui, que eu não li o texto que a cidade está descendo. Li? Não, né? Não, li agora aqui no Apocalipse, né? 21. Aqui, o 21:10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia dos céus. Sabe o que vai acontecer com essa terra aqui? Com essa terra aqui? Vai ser aniquilada. Vai acabar. Segundo Pedro 2:10, acho que fala isso. Segundo Pedro 2:10, olha só. 2:10? 3:10. Leia aí, pastor, por favor. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, com os céus passarão como grandes troncos, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Se queimarão, irmãos, ó. Percebe que tudo. Sabe, irmãos, eu acho que hoje o que mais está incomodando nós os crentes é a indignação, aqui no Brasil. A indignação. Não, tem hora que a gente liga a televisão e a gente fica indignado com tudo que a gente vê. É tanta injustiça, é tanta obra mal para fazer o mal para as pessoas. Gente que tinha tudo, tinha todas as ferramentas para produzir o bem. A pessoa produz o mal. Né? A gente ouviu a declaração aí, alguém ouviu a declaração do Lula falando. Qual que é a vontade dele? Qual a ideia que ele tem de um ser humano? E aí você vê, a gente fica tão remoído dentro de nós mesmos que dá revolta de tanta injustiça. Mas tudo isso se desfará. Tanta tragédia, tanta coisa ruim, tudo isso se desfará. O poder do Senhor, o dia do Senhor vai ser tão terrível que o céu, pensa no céu, se derretendo, se desfazendo. Tudo isso aqui vai passar, tudo porque essa terra aqui, ó, ela está corrompida. A Bíblia fala que o sangue de Abel clama até agora. O sangue daquele justo que foi derramado clama até agora. Essa terra que está totalmente corrompida e ela não tem mais retorno. Ela não tem mais conserto. E Deus não quer consertar, Ele quer acabar com tudo isso e trazer uma outra cidade aqui para nós, habitarmos com Ele. O trono de Deus, olha, irmãos. O trono de Deus, a cidade de Deus, essa nova Jerusalém é a cidade de Deus que vai descer para nós habitarmos nela. Pensa num negócio desse, como Deus Ele é tremendo, como Deus é misericordioso. Ele vai pegar a cidade onde Ele mora, onde Ele habita, por graça, por amor de mim e de você, e vai descer aqui, ó. E é onde nós vamos morar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Essa é a cidade celestial que eu e você, se nós nos mantermos firmes na caminhada, nós vamos morar. Irmãos, é uma cidade linda, não é? A Bíblia fala que vai ter jaspe, ouro, cristal, vai ter muro de tudo maravilhoso, não é? Tem um hino lá da Voz da Verdade que fala que vai ter ruas de cristal, de muros de ouro, tudo isso é muito maravilhoso, é muito lindo. Mas não é isso que nos atrai. Não é toda pedra preciosa, não é todo luxo, toda pompa, não. Porque dentro da cidade, vai ter 3 pessoas nos esperando. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso que vai nos estar esperando lá. É isso que nos atrai. Não é muros de bronze, de ouro, de diamante, de cristal. Não é nada disso. O que faz essa cidade tão importante, o que faz essa cidade ser almejada, não é a cidade em si. É quem está dentro da cidade. Quem produziu a cidade. Quem construiu a cidade. Quem preparou todo o caminho para nós estarmos lá. É isso que é importante. É isso que a gente precisa almejar na nossa vida. É a presença de Jesus todos os dias na nossa vida. Amém? É isso que
que eu e você, nós precisamos almejar. E lá não vai ter noite, você viu? E falou que não vai ter noite. Aí o Salmo número 30, versículo 5 diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem quando? De manhã ao amanhecer. Então lá, irmãos, não vai ter noite porque não vai ter choro. Não tem choro, não tem dor lá. Porque lá vai ser sempre de dia. E tudo de dia é melhor. Tudo às claras é melhor. Tudo claro é melhor. E Ele vai ser a nossa luz, que vai resplandecer na nossa vida por toda a eternidade. Amém, amados? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.